Boa tarde com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos aquecer hoje e amanhã e sempre. Graças a Deus, mais uma oportunidade de luz que Deus nos concede. E a cada amanhecer, pedimos a Deus a força, a coragem, o ânimo e a fé para nossas almas, né? E hoje estamos aqui no Centro Espírita 9 de outubro, né? E que Deus possa abençoar nossa irmã Aurora. Boa tarde, Wilton, seja bem-vindo ao centro, assim seja. Edilson, Jailson, Costa, boa tarde com Jesus. Quero saudar a paz de Jesus a todos os irmãos e irmãs aqui presentes e que possamos vivenciar esse amor, essa grandeza, pedir a Deus muita força, né? Muita coragem e que Jesus possa nos trazer cada vez mais a simplicidade, a humildade, a força e a fé que precisamos. E hoje temos um tema aí muito importante que aí o Centro traz para nós, né, para nossa alma avançar grande em cima da luz e aproveitarmos a grandeza de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, né, nos fortalecer sempre, nos aquecendo nessa grandeza que a nossa alma tem para conosco. Então, eu queria saudar essa paz e essa mesma paz possa envolver a cada um de vocês, encarnado e desencarnado. Jailson, Edilson, boa tarde com Jesus, sejam bem-vindos, né? Que as vibrações de vocês, o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como também nossa irmã Michele, né? Nossa irmã Isane, né? Que está aqui também, estou gravando no outro no Instagram. São dois Instagram aqui, o Seno, e também a gente vai gravar no nosso. E que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos aquecer sempre nessa jornada evolutiva onde Deus tem nos dado a oportunidade da luz. Que Jesus possa estar entre nós, meus irmãos, e muita coragem, né? Para que possamos avançar essa senda e dizer, Jesus, obrigado, né? E aí temos um tema de hoje, né? O laboratório espiritual, né? Falar um pouco desse laboratório, dessa mediunidade. A mediunidade é algo tão bonito, tão maravilhoso, tão divino. A mediunidade é algo que a nossa alma precisa muito estudá-la. E para estudar a mediunidade, a gente tem que ter a base da humildade, da simplicidade, do amor e da fraternidade. E esse laboratório que somos nós, todos nós que estamos aqui nesta terra, somos médios. E essa sensibilidade mediúnica muitas pessoas têm. Um mais ostensivo, outro menos, mas cada um de nós temos. E o mais importante não é ser médio, não é ter a mediunidade, mas utilizar essa mediunidade com Jesus. Utilizar a mediunidade com amor e fraternidade. Por isso, né, que no livro, né, um laboratório Mundo Invisível, tem uma mensagem que diz assim: Laboratório do Mundo Invisível, né? E no livro dos Médiuns, no capítulo 8º, né? Ele diz assim: na Terra, antes da artifício fabricar um objeto, concebe no pensamento a forma, a cor e os caracteres desse mesmo objeto. Depois reúne os materiais necessários à parte para a realização da obra. Analisemos algo importante para nossa alma. Antes de nós e os espíritos quererem fabricar algo, quererem produzir nesse laboratório universal que é o universo de Deus, a gente analisa, né, que no plano espiritual esse processo se dá de maneira diferente, de outra maneira. Então os espíritos, eles pensam forma, a cor, a característica, os objetos que constroem, né? E veja que o desejo de construir. E por isso que o nosso pensamento é essa energia maravilhosa e divina. Marco Alcântara, boa tarde com Jesus. Que bom, meu irmão, você está aí conosco. Que Deus te abençoe, te ilumine, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Então é importante a gente construir isso, esse pensamento, a sua vontade, o desejo, né? Que terá o objeto pronto e imediato, ao qual será visto não só pelo fabricante, não pelo só espírito, mas por vários espíritos. Então nós estamos ainda muito longe de compreendermos
esse universo de Deus, essa bondade de Deus para nós. Frederico, bom dia com Jesus, boa tarde com Jesus, Fred, como é que está você? Saudade de você, viu, Fred? Muita paz e saúde. Então, o pensamento nosso é a vontade. Eu penso, eu realizo, eu crio. Entre o bem e o mal, na minha escolha, na minha vontade de escolher isso. Então, quando eu começo a entender que esse meu pensamento é um gerador que gera uma força através, que seja ela positiva ou negativa, que seja para construir ou destruir. Veja como é importante estudarmos esse pensamento. E o pensamento é a vontade. O pensamento é a força criadora. Por isso que se diz uma mensagem que é Deus, né? E Deus, como se a gente buscasse na voz dos Espíritos, Deus é força e poder, criador e realizador do bem, do bom e do belo e do maravilhoso. Deus é essa grandeza. Ele cria, que é a força e poder, criador e realizador do bem, do belo e do maravilhoso. Já nós, espíritos, somos força e poder, criador e realizador do bem ou do mal na nossa escolha. E nessa escolha que fazemos, como espírito encarnado ou desencarnado, a gente pode criar, mas também a gente pode destruir. E quando temos essa sensibilidade mediúnica, que é uma ferramenta a mais para nós. Muitas pessoas se acham que a vaidade, o orgulho, né, o seu próprio egoísmo, de se achar, eu sou médium, porque acha que tem uma mediunidade que é um benefício exclusivo para ele. Nada mais do que mais uma responsabilidade, um compromisso que Deus lhe deu. E aí ele tem um talento a mais. Vocês lembram da parábola do talento? Com certeza todos nós que somos espíritas, somos cristãos, que buscamos estudar o Evangelho de Jesus, a gente busca os talentos. A mediunidade é um talento maravilhoso divino. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele dá esses talentos a todas as pessoas. Mas cada um fará segundo as suas necessidades, segundo a sua capacidade e o seu entendimento. Por isso que muitas pessoas recebem a mediunidade numa quantidade tão pequena, porque sabe que ele vai abusar. E ainda usa. Aqueles que recebem mais será mais cobrado. Então, a mediunidade não é algo fantástico que eu e você, se alcançarmos a ter, que a gente não possa dizer, meu Deus, me dai o controle, o equilíbrio e não minha vaidade. E a gente possa buscar entender isso. Ele diz, por meio dessas duas forças, a vontade é a força propulsora. Veja, eu tenho vontade. A gente muitas vezes, eu fico a analisar no meio nosso espírita, né, que nós fazemos curso para médios, que eu acho que não deve ter curso para médios, mas preparações para médios, porque não é um curso didático. Existe um livro dos médios que tem orientações, existe a prática nas experiências do cada dia, mas a preparação do médium é a base, é o Evangelho de Jesus. A moral está fundada na pedra sólida, a pedra edificante que é essa moral. Se o médium, qualquer um, não tiver a base do Evangelho de Jesus, do amor e da fraternidade, essa base, esse médium, estará recebendo muitas influências de si próprio, como daqueles irmãos esclarecidos. Então, essa força que nos faz, os espíritos constroem tudo o que deseja. Olha para aí. E o universo é esse laboratório nosso, para nossa alma buscar. Em meio desse universo que Deus nos cria, que Deus dá a todos nós essa condição, existe um fluido chamado fluido cósmico universal. Esse fluido espiritual que constitui dos estados do fluido cósmico, do universo, da nossa matéria, aonde a gente está, na atmosfera que nós estamos, de cada planeta. Mas lembre de uma coisa,
nesse elemento profundo, a matéria com que opera. Então, o pensamento, o fluido, a energia se emana. Eu acho muito importante a gente estudar essa doutrina tão maravilhosa. E aí, quando a gente pega esse pensamento, a vontade do Espírito, com esse fluido espiritual, universal, a matéria se transforma. O interessante quando a gente vê, né, no meio dos fenômenos espíritas, né, que as pessoas fazem coisas especiais. Não existe nada especial. Existe uma lei de ação e reação, de causa e efeito. Tudo está na natureza. Não existe sobrenatural. Existem leis que nós estamos ainda tão longe dessa grandeza. Então, nós que estamos buscando esses fenômenos, essa percepção de ver, de ouvir, de sentir, de falar, de psicografar, essas são as energias onde o meu anjo de guarda, o seu anjo de guarda, os mentores da casa, está acoplando a nossa energia, o nosso pensamento, e ali deixamos escapar nos sentidos carnais, na matéria, né? E que impressiona, né? Só pela beleza, muitas vezes a gente consegue sentir o aroma do meio onde a nossa alma busca compreender essa vontade. Então, muitas vezes, quando estamos na sala mediúnica, ou quando estamos fazendo o evangelho no lar, quando estamos numa palestra, a gente sente o aroma, o perfume, porque os espíritos, ele transforma esse fluido num aroma sagrado divino, como também na energia de buscar, né, que a gente vê a luz clarear, como muitas pessoas que têm a clarividência e a vidência conseguem observar e ver os espíritos alcançar e chegar e trazendo para nós essa paz. Ele diz assim, ó, o que escapa ao sentido nosso humano, impressionados só pela matéria tangível. Antes se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa, os seus efeitos são, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Eu fico analisando, nós estamos passando em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que estamos passando, como foi importante os grupos de oração, como foi importante os grupos que começaram a orar pelos irmãos que estavam com Covid, estavam doentes, estavam afastados. Como foi importante o Instagram, o Facebook e todo o meio de comunicação do WhatsApp, as plataformas virtuais que levaram para nós. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, sentiram a tua palavra como um consolo que chegou ao seu coração. Porque neste momento, quando nós paramos para estudar o Evangelho, o nosso pensamento, o nosso psiquismo, ele se transforma. E muitas pessoas sentem essa vibração em sua casa, as bênçãos maravilhosas. Então ele continua dizendo assim, o pensamento é a vontade dos espíritos. Age sobre os fluidos espirituais, não os manipulando, como o homem manipula os gases, mas como auxílio do pensamento e da vontade. Então, a gente pensa, a gente cria, transforma e realiza. Veja que eu disse lá atrás, Deus cria, ele é força e poder, criador e realizador do bem, do bom e do belo e do maravilhoso, o nosso Deus. Já nós, espíritos, estamos evoluindo nessa escala evolutiva, somos força e poder, criador e realizador do bem ou do mal na nossa escolha. No nosso grau que encontramos, então, precisamos muito. O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para os homens. Olha para aí. Eu penso, analiso e edifico, construo com minhas mãos, escrevo, faço qualquer coisa, abraço as pessoas, aperto a mão dizendo assim, eu estou contigo. Nós que estamos encarnados utilizamos nossas mãos para expressar tudo isso. Ou não, na escolha nossa.
mas o espírito é isso aqui. Por isso que no livro dos Espíritos diz uma frase, uma pergunta que todos vocês conhecem, né? Que os espíritos nos influenciam mais do que nós pensamos. E essa influência, para qualquer médium, ela vai acontecer na base do seu evangelho, na base da sua moral, no seu conteúdo doutrinário, porque o pensamento ele só vai acoplar ao nosso se nós estivermos na mesma sintonia, na mesma vibração. Hoje, com 32 anos de doutrina espírita, né, hoje eu tenho a certeza dos meus atos, dos meus pensamentos, do meu fazer. Eu não posso hoje dizer, pelo conhecimento doutrinário, espiritual, que trabalho, que edificação que eu tenho hoje na casa espírita, no meu dia, dizer assim, eu fiz isso porque um espírito me influenciou. Isso está equivocadamente errado. O espírito pode me influenciar, mas quem fez, quem praticou foi eu. Eu não posso mais ter esse bicuspismo, dizer que a pessoa agiu isso por uma influência. Hoje eu não posso mais dizer isso. As pessoas que estão iniciando, as pessoas que não têm esse conhecimento, a gente entende. Mas lembre de uma coisa, a responsabilidade perante a lei de Deus e a nossa consciência será nossa. Mas que você diz, eu não conhecia, eu não sei, eu não sabia, existe uma lei chamada a lei da consciência. Que todos os espíritos, quando Deus cria, na mesma sintonia, simples e ignorante, no mesmo ponto de partida, quando Deus cria o espírito, que sou eu, que é você, ele já coloca em nossa consciência uma célula chamada consciência. E nós poderemos agir com essa consciência ou abafar ela pela nossa imperfeição. Mas não existe mais inocente. Existem seres que falta conhecer a luz e o amor. Por isso que hoje nós não poderemos dizer mais, eu não sabia. Principalmente pelos livros edificantes que trazem para nós mensagem maravilhosa. Os fluidos, pelo pensamento imprime esses fluidos, tais ao qual direção aglomeram-nos, combinamos e os dispensam com eles, formam conjunto, tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam as suas propriedades, como no químico muda a dos gases e dos outros corpos, combinando-os segundo certas leis. São o grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. Isso está na Gênese. Então, hoje eu tenho ciência que o meu pensamento, a minha energia, o meu magnetismo, a minha mediunidade, ela pode criar, através do fluido, uma cor, um volume, uma intensidade ou um cheiro. Então, veja como é importante isso. A gente lembra, fazendo o estudo mediúnico e depois o tratamento desobsessivo, e ali tinha uma irmã nossa, que ela estava se preparando, que ela tinha sensibilidade mediúnica, e eu cheguei com as minhas mãos para doar energia, para que a energia ali do ambiente, né, para harmonizar mais os médios que estavam ali. E ali eu senti um cheiro muito forte. E eu fiquei passando mal mesmo de um cheiro de mofo que vinha saindo dentro dessa irmã. Eu parei assim, respirei, meu Deus, e aí continuei. E ali, depois que terminou o trabalho, a gente conversou com o nosso irmão Luiz, e ele disse que através do pensamento daquela mulher, daquela médium, ela estava, e o comportamento dela estava espargindo esse aroma, esse odor, né, tão forte de mofo. Então a nossa energia, a nossa mediunidade, ela pode atrofiar, ela pode mofar, ela pode ser destruída porque a gente não está trabalhando. E uma das coisas tão importantes que a gente fica analisando é que
simples, uma coisa simples que a gente aprendeu quando a gente entrou no espírita, que o médium é feito uma enxada. A enxada tem um cabo e tem a parte, né, dali de ferro. Se você pegar uma enxada nova e deixar ela parada, deixar ela estacionada, o que é que acontece? Aquela madeira vai apodrecer, vai mofar, a parte de aço vai pegar ferrugem. Então veja a importância disso. Quando eu tenho essa mediunidade e não trabalho ela, não edifico, a importância de nós trabalharmos essa. E se a gente não trabalhar, a gente vai ser responsável por isso. E diz assim uma mensagem ainda: transformações podem depender da capacidade do pensamento e da vontade. As formações fluídicas variam conforme os espíritos e é feita consciente ou inconscientemente. Então a nossa irmã, inconscientemente, ela não sabia que ela estava espargindo um odor forte pelo comportamento dela. A mediunidade, muitas pessoas só querem ir trabalhar a sua sensibilidade, desenvolver, estudar, educar, evangelizar espiritual a mediunidade só na hora da desobsessão. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer vivenciar o evangelho, só quer participar das mediúnicas. E isso é um perigo para as pessoas, porque ela vai criar no seu psiquismo que ela é médium, que não pode fazer uma campanha do quilo, que não pode fazer um evangelho no lar, que não pode ir para um estudo do livro dos Espíritos, do livro do evangelho, só mediunidade. E a doutrina espírita, ela tem uma ciência mediúnica, mas o grande tema, o grande lema da doutrina dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Não é fora da mediunidade. Então as pessoas que amam a mediunidade, que exaltam a mediunidade, tenha cuidado. Esqueça do evangelho não. Porque para sermos médios, temos que buscar a mediunidade com Jesus. E é preciso trabalhar isso para que a nossa alma possa buscar. E eu digo a vocês, essa mediunidade belíssima que a nossa alma tem, se nós buscássemos trabalhar a mediunidade com Jesus, que maravilha! Se nós pegássemos escutar Jesus, os seus ensinamentos e colocar em prática a lei de amor, então hoje eu posso ser o médium que traz o magnetismo através da energia do passe. Dou à pessoa a energia de reequilibrar o seu estado psíquico, perispiritual, emocional. Um abraço fraterno de um médium, amigo, irmão, a gente sente o aroma dele e aí sente a paz. A vivência da caridade, do amor, como a gente falou ontem, fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, eu digo uma coisa a vocês, hoje com 54 anos, sem a caridade a gente não pode ser feliz. Sem o amor ao próximo, sem a dedicação, sem a edificação dessa base sólida do amor, a gente não pode. A gente não pode esquecer de servir os semelhantes, de aprender e servir. Muita gente estuda, eu já estudei livros, belos livros, que leia mais livros, mas que coloque em prática alguma coisa que leu. Porque sairemos daqui totalmente diferente quando nós chegamos. E eu digo a vocês, por isso que precisamos, buscar vivenciar isso. E não há esse culto do dever. Nós como espíritas, nós como os médios, temos um dever moral de assumirmos a nossa posição e trabalharmos. E ele diz assim, não há fé construtiva onde falta respeito, cumprimento das próprias obrigações. Que nós possamos compreender que temos obrigações, que temos deveres a cumprir. Nesta existência, todos nós estamos com a sensibilidade mediúnica. Patrícia, boa tarde com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã. A importância de buscarmos esse estudo.
Lucas, no capítulo 8, onde diz assim: contai-lhe ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais desfalecer. Do Atos dos Apóstolos, mais nos preservaremos na oração no ministério da palavra. E os médios que usa a oratória, as pessoas como precisamos orar. A oração é essa comunhão de pensamento. Agora, orarmos com simplicidade, orarmos para semearmos o amor, que possamos ser um voluntário. Você, eu, nós somos voluntários. E da seara que estamos, e veja o trabalho espontâneo. A mediunidade é um arado divino, que se a gente deixar na preguiça, ela enferruja e destrói. As pessoas dizem assim: eu fui médium 30, 40, 20, sei lá quantos anos, e hoje não quero mais ter a mediunidade. É um direito, é um dever seu, é um livre-arbítrio. Mas lembre-se que você está ficando ferrujado. E esse ferrugem, porque a mediunidade é uma energia em ação. Quando essa energia ela para, estaciona. Pegue um copo com água e deixe ele parado por alguns dias. A água mata a nossa sede, tem uma vitalidade maravilhosa, porque sem a água a gente não vive. O nosso próprio corpo é composto mais de 75% de água. Mas pegue esse copo de água e deixe ele parado. Pegue a sua mediunidade e deixe ela parada. Para você ver que ele diz aqui: a mediunidade é um arado divino. E sabe o que é o arado? Quando Jesus diz assim: querem me seguir? Pega no charrua e no arado e não olhe para trás. Pega o trabalho que você tem, a edificação que você tem, renuncia a tua vaidade, teu orgulho, as tuas ambições, teus vícios, para que a tua mediunidade ela possa buscar brilhar com Jesus. E aí você vai ver, nesta oração, as comunicações dos Espíritos chegar para você. Eu escuto muitas pessoas dizerem: irmão, eu sou médium, mas eu estou perturbado, estou estressado, estou isso. Aí a gente pergunta: você estuda o Evangelho de Jesus? Não, eu não gosto de ler. Você participa de alguma atividade que traga a harmonia, o amor, a caridade para você? Não, eu não tenho tempo. Então, eis aí a preguiça, a ferrugem que destrói. Então, precisamos realmente limpar e tirar esse homem velho para trabalhar. João diz assim: quanto dia termos de realizar obras daquele que me enviou, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Então, hoje você, eu, nós somos trabalhadores de Jesus. E perante Deus, todos nós somos iguais. Não existe médium maravilhoso. Nós tivemos aqui um médium chamado Francisco Cândido Xavier. E esse médium chamado Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que a gente chama mais pelo carinho, ele teve um mentor, ele teve um guia espiritual. Não só um, vários, mas o tal do Emmanuel, meus irmãos, que instrutor maravilhoso. Estruturou o orgulho, o egoísmo e a vaidade de Chico. Prendeu mesmo, foi muito forte. Então Chico teve um instrutor maravilhoso. Palavras fortíssimas, mas Chico sabia que era para ser o bem. Então precisamos analisar que esse ser chamado Chico Xavier, ele não se achava melhor do que ninguém. Não existe médios melhores. Não existe médios que tenham uma estrela. Todos nós somos iguais. Aqueles que mais orar, aqueles que mais trabalhar, aqueles que mais edificar, ele será recebido com a sua paz, com a sua luz. Rinaldo, bom dia com Jesus. Aí ele diz: não te creias maior ou menor. Quando você chegar numa seara, numa religião, e você tiver a mediunidade, não se ache maior ou menor. Porque
Jesus disse que João, aqui na terra, era maior, mas no mundo dos espíritos ele era menor. Então basta que a nossa alma possa buscar. Interessante quando ele diz: não te creias maior ou menor, como as árvores frutíferas espalhadas no solo. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Isso é que é maravilhoso. Aquele médium que está ali fluidificando a água, aquele médium que está ali sendo recepcionista de uma casa, qualquer um são úteis. E o mais maravilhoso, quando nós chegarmos do outro lado, Deus não vai perguntar a quantidade do que você exerceu com a sua mediunidade, mas o amor que você colocou na sua sensibilidade mediúnica, a capacidade de desenvolver essa mediunidade com a humildade, a simplicidade e o amor. Então, os médiuns se acham porque escreveram 2, 3 livros, e Chico Xavier escreveu mais de 400 e poucos livros, e ele dizia que era um cisco, que era uma pulga, que era um inseto, que era nada. E tem pessoas que se acham, e ali não existe, né? Então é preciso buscar essa expressão. Todos nós, veja que coisa bonita, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Vocês sabiam que os espíritos inferiores que estão no mundo da erraticidade, no mundo espiritual, com a sua inferioridade, os espíritos superiores utilizam eles do jeito que eles são, com as energias que eles têm, para ajudar a nossa humanidade? Nada se perde, tudo se transforma. Enquanto eles pensam que estão destruindo, eles estão renovando para a nova era. Então é preciso a gente entender. E João diz: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveste o amor uns pelo outro. E se o médium ele não tiver o amor para seu irmão, de olhar seu irmão por igualdade, de olhar os irmãos pela sua fraternidade, aonde estará? Então, minha irmã Patrícia, é verdade. Porque a gente, do jeito que nós estamos aqui, nossa irmã Patrícia, né? Do jeito que nós estamos aqui, existe um gerente, existe um engenheiro. Esse engenheiro utiliza os operários para fazer a construção. Desse engenheiro, ele passa para o gerente, o mestre de obra, o encarregado para chegar. Então, cada um de nós somos úteis. Numa edificação de um prédio, não é só o arquiteto, o engenheiro que vai tomar. Eles vão botar a fama no nome, mas se não tivesse o operário que colocou, que cavou, que edificou, então tudo é em harmonia no mundo espiritual. Então precisamos muito disso. E muitas vezes a gente pensa logo na recompensa. Eu dei muito passe, eu dei muitas palestras, eu usei meu corpo mediúnico para receber muitos espíritos. E aí a gente esquece. Não esperes recompensa neste mundo, né? Não esperei. A dádiva do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Me diga uma coisa: todo bem material que você tem, todo bem material que você tem alguma coisa na tua carícia, no teu afeto, no teu abraço, na tua palavra, no teu aconchego, na tua palavra, na prece. Veja, ao lume da prece. A prece é uma luz. E o médium, quando ele está unido a Jesus, ele está mais pensando no próximo do que em si. Quando ele recebe a mensagem, ele filtra primeiro para a sua educação e sua iluminação. E ali, quando passar para seu irmão, ele passa como fosse um recado luminoso e divino. Tira a sua personalidade e coloca a individualidade que é o Espírito. Então, toda essa bênção
não se tem preço aqui na terra. Por isso que precisamos muito trabalhar isso, né? Para que a nossa alma possa dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo amor que vós tem nos dado, né? Dessa recompensa. Aldenise, boa tarde com Jesus, seja bem-vinda. Mateus diz assim: o Pai que vê no segredo te recompensará. Então o nosso Deus vai nos recompensar segundo as nossas necessidades, segundo as nossas carências, segundo o que você, o que eu precisamos. E interessante, quando o médium ele está em equipe, quando o médium está em harmonia, quando o médium não pensa só nele, mas interessante quando a gente chega numa reunião mediúnica, né? Que eu acho que vocês já participaram, muitos de vocês já participaram de uma reunião mediúnica, de um grupo mediúnico. Não sei se vocês já sentiram e já analisaram o seguinte: nessa reunião mediúnica que se faz nas casas espíritas, onde se reúnem os espíritos, existe algo importante no sentido dessa equipe. Se chama o corpo mediúnico. Olha para aí que coisa importante. O corpo mediúnico, onde sabemos que ali, se tiver 10, 15 médios em uma seara, nem todos os médios eles vão usar a psicofonia, que é a fala, que é receber a comunicação do seu psiquismo espiritual e transmitir a mensagem. Nesse corpo mediúnico, vamos supor dessas 10 pessoas que são médios, que estejam ali nesse corpo mediúnico, sentado, só 2 ou 3 vão receber a comunicação, vão transmitir a comunicação. Mas uma coisa importante: esses 7 irmãos, eles são a união, a edificação, a conjunção do corpo mediúnico. E aí, muitas vezes, aquele irmão que não dá comunicação nenhuma, a mensagem veio para ser dada, ele não está apto a desenvolver a psicofonia ou a escrita, ele sente a vibração daquele espírito, harmoniza nessa energia o impacto da personalidade humana que o espírito tem e ali harmoniza. Quando chega para aquele médium que já está hábito a receber a comunicação já vai tranquila. E todos os outros médios estão trabalhando em equipe. Se um desses médios ou 2 estiverem fora desse corpo mediúnico, a comunicação ela não vai ser limpa, não vai ser nítida a espiritualidade. Então precisamos fazer isso. Então é muito importante o corpo mediúnico. A nossa irmã Leonora, o médio de apoio, com certeza. São todos médios, mas é o suporte. É aquele: estou aqui com você, você não está só. Né? Veja que ele diz: não centralizam a ação de uma pessoa. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para as tarefas mais altas. Nossa irmã Patrícia, eu ainda não, somente palestras e estudo. Ok, minha irmã. Então, todos nós, se você tem, se você escuta, se você vê, se você sente, aproveite para estudar isso, para que você possa conhecer a tua sensibilidade mediúnica, porque se eu hoje tenho um veículo que eu dirijo hoje, eu não conheço a ferramenta que é o carro, quando ele quebrar, vou deixar ele. Então a gente precisa conhecer, pelo menos um básico para a gente entender. Mas a gente tem que, para dirigir, a gente tem que fazer um curso, um preparatório, tem que fazer teste para a gente ir ali, psicológico, veja, né? Tudo isso para a gente tirar a habilitação.
Porque nós estamos habilitados a dirigir. Mas será que estamos habilitados a conviver com os garrafamentos, com o trânsito diário? Aí vem a experiência, que através de um médium, estudando, edificando, estudando a doutrina dos Espíritos. Não é estudando qualquer coisa, não é qualquer pessoa. Tem pessoas que estão botando nomes que são médium. Meus irmãos, como a gente tem que orar e silenciar. Mas ele diz assim, Mateus, pois onde 2 ou 3 unidos em meu nome, ali eu estarei presente. O nosso Mestre Jesus diz para nós, se nós trabalharmos em equipe, unidos em equipe, sabe o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus estará presente conosco. Quando o médium está sozinho, só ele dá comunicação, só ele, olhe, pare para pensar, reflita e analisa. Então é preciso a gente analisar isso. Só aquela pessoa dá comunicação, só recebe comunicação, eu fico muito pensativo. E a gente analisa que precisamos trabalhar. Nosso irmão Paulo, boa tarde com Jesus, seja bem-vindo. O perigo da dúvida, né? Não te encareces na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se, por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Então, quando nós não temos conhecimento, deveremos buscar o quê? O equilíbrio. E Lucas diz assim, com a fé que tendes, como grande mostarda, dizei a esta amoreira, arranca-te e replanta no mar. E ela vos obedecerá. Nosso irmão Marco diz assim, porque tendes medo, se eu sou inseguro com a minha sensibilidade mediúnica, sabe o que é o medo? O medo é falta de conhecimento. Quando eu tenho medo dela, de usar ela, e eu faço assim, eu tenho medo na minha mediunidade, não vou praticar. Não vou desenvolver, não vou estudar, não vou me instruir, nada. Eu vou recuar, porque eu tenho medo. E aí você fica naquela parte da enxada, enferrujado, vai apodrecer as suas energias, porque a mediunidade é uma energia e ela tem que ser, é como uma energia que você mais que aquece, feito uma brasa. Mais que você aquece a brasa, mais ela brilha. Mais que você bote sua luz para brilhar, mais ela vai clarear. A sua mediunidade tem que trabalhar. Ele diz assim, a necessidade do estudo. Se temos necessidade, se temos dúvida, então vamos estudar. Estudar sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Olha para aí. Quando eu conheço, quando eu me conheço, por isso diz a mensagem, conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Nossa irmã Gilmara, boa tarde com Jesus, seja bem-vinda. Quando a gente começa a buscar, a estudar, o nosso espírito fica com conhecimento. E essa armadilha chamada ignorância, né, a gente precisa se esclarecer. Hoje nós, na nossa sociedade, quando nós temos uma sociedade que não tem conhecimento das suas leis, o que é que acontece? Em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo, as pessoas que se acham inteligentes, as pessoas que são ásperas nessa mensagem de achar inteligência e usa. Então é preciso entendermos que a nossa ignorância nos escraviza. E um médio ignorante, meu Deus do céu, qualquer pessoa manipula, dirige, comanda. Qualquer pessoa diz assim, faça aquilo, faça assim, faça assado. Pronto, a pessoa faz. Mas por isso que a gente tem que ter instrução, leitura. A nossa irmã Eleonora,
O medo é a falta de entendimento e estudo do médico, com certeza. Lucas diz assim no capítulo 8, item 10: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Meus irmãos, se eu e você hoje temos um conhecimento de uma doutrina dos Espíritos que nos esclarece, nos evangeliza, nos espiritualiza, traz para nós o conteúdo mediúnico do que é um médium de psicofonia, um médium de escrita, um médium vidente, clarividente, qualquer sensibilidade mediúnica, um médium de magnetismo através da energia, que traz esse conhecimento, você não vai se iludir com qualquer coisa. Então é preciso. E ele diz que Deus dá a gente a conhecer o seu mistério, o reino de Deus, o mundo espiritual. E só conhece o mundo espiritual através da mediunidade. Uma coisa importantíssima para eu que sou médium, você que é médium, todos nós que somos médios, nós só somos médios porque existem os espíritos. Coloque isso na sua cabeça. Tire os espíritos, você não é mais médium. Então, por que se envaidecer? Por que se achar tão grande, né? Por que isso? O Wilton, você também está transmitindo a live pelo Instagram? Não, minha irmã. Eu estou aqui no Seno. Está travando o Instagram aqui, é? Então veja a importância, né, da nossa alma compreender. Por isso que algumas pessoas são ditas por parábolas, pessoas que não ouvem, mas não querem escutar. Ver pessoas que têm a mediunidade e não acreditam que está com a sua mediunidade. Pode uma coisa dessa. A pessoa tem a sua sensibilidade mediúnica, vê, escuta e não acredita. Aí ele coloca aqui. Não está normal. Então eu vou sair e voltar de novo aqui, viu, Patrícia? Deixa eu sair aqui de novo. Deixa eu encerrar só nesse aqui, meus irmãos. Só um momentinho. A nossa irmã dizendo que tá ruim aqui a imagem no outro Instagram. Então analisemos isso, a importância de nós buscarmos um estudo doutrinário de uma doutrina tão maravilhosa, tão divina, que aparece. Eu sei que aí está bom, é o outro Instagram que a nossa irmã está dizendo que não está legal. E aí eu vou reiniciar de novo aqui no outro para que ela possa acompanhar, viu, Leonora? Eu também estou, que tem algumas pessoas que pediram. Então veja a coisa importante de nós buscarmos esse conteúdo doutrinário, necessidade do estudo. Se você não estuda, e isso não é só doutrina espírita, é qualquer conteúdo doutrinário espiritual que você tem, que você alcança, que você procura, em qualquer ser, você tem que estudar. Estudar para conhecer. Quando diz estuda a ti mesmo, olhe que é profundo. Estudar a nós mesmos, buscar esse conteúdo doutrinário do amor. Veja se melhorou agora, Patrícia. Então, esse sentido de estudarmos, a necessidade do estudo, né? Uma das coisas importantíssimas para nós, principalmente para mim, combater as imperfeições. Todo médium precisa combater as suas imperfeições. Quando os Espíritos nos dizem assim: conhecerei o verdadeiro espírita pela sua transformação, pelo esforço que faz para controlar, diminuir as suas imperfeições. E precisamos trabalhar isso, as nossas imperfeições, a nossa raiva, queixa, ciúme que atrás. Não te irrites, cultiva a caridade e a brandura, compreensão e tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimir com segurança através de um coração conservado em vinagre. Olha para aí. Combater as más inclinações, né? Então veja, inclinações, tendências, imperfeições que nós temos. Então, como precisamos nós médios, conhecendo esse laboratório espiritual dos amigos que nos socorrem, para que a gente possa estar
cultivando a caridade. Olha a caridade voltando de novo. A brandura, a calma, a tranquilidade, a compreensão, a tolerância. Aí nós vamos receber os mensageiros do amor e da luz. Em Mateus, no capítulo 5, item 3, assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, a nossa necessidade de buscarmos compreender isso, combater as nossas imperfeições. E uma das imperfeições que a gente tem que buscar é o perdão. Desculpar incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. Olha para aí, gente. Quando a gente critica as pessoas, censura, humilha, nas nossas posições. Quando a gente elogia muito as pessoas, para sua vaidade. Ainda mesmo que te categorize a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanque no rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista que se coloca. Nós só vamos olhar para as pessoas do jeito que a gente vê, do jeito que a nossa alma tem entendimento e compreensão. Eu em Mateus diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E lhe perdoarei até 7 vezes. E Jesus disse: não te digo que é 7 vezes, mas 70 vezes 7. E diga a vocês, meus irmãos, não temas perseguidores. A coragem e a moral é muito importante. Lembra-te do Cristo, lembra-te da humildade do Cristo. Recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor a lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. Tende confiança, Eu estou contigo. Quando Jesus diz não tema, quando Jesus chega para nós, os médios que são perseguidos, que são caluniados, que no seu lar esposo ou esposa condena essas práticas, que não aceita alguns princípios religiosos, que não respeita você com essa condição, porque você está praticando a mediunidade com Jesus. E a mediunidade com Jesus é de curar os enfermos, aqueles que estão com chagas, educar e iluminar espírito. Meus irmãos, não existe caridade mais maravilhosa do que um médium receber uma comunicação de um espírito imperfeito, perdido na ilusão, uma pessoa que suicidou, uma pessoa que perdeu, uma pessoa que está no mundo dos espíritos, pensando que está viva ainda, e o médium usar a sua sensibilidade mediúnica, e o irmão que está ali, a comunicação de esclarecer, e a pessoa sair daquele mundo de escuridão para buscar a edificação. Então, como é bom a gente levar esse líquido sagrado divino, como é bom a gente buscar, E vou dizer a vocês, esses irmãos que estão perdidos, que são ovelhas, e Jesus disse: nenhuma de minhas ovelhas estará perdida. Nós muitas vezes estamos arrodeados de lobos, que são os espíritos menos esclarecidos, que nós equivocadamente chamamos ele de obsessor. Que obsessor é meu pai que já desencarnou, é meu irmão, é minha esposa, é meu filho que desencarnou, que não teve condições de ver a luz. E você é a luz, Então a gente precisa buscar esses seres para iluminar essas almas e dizer. E quando Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e Jesus conhece as suas ovelhas, porque as suas ovelhas obedecem com carinho e amor, mas que a gente possa beber dessa água que Jesus traz para nós, que para mim é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho aqui, que a cada amanhecer de 6 horas a gente faz leituras edificantes. Então, meus irmãos,
Queria agradecer a oportunidade de cada um de vocês para que nós possamos buscar vivenciar isso. E queria fazer uma prece. E lembremos de uma coisa importante, meus irmãos, minhas irmãs. Nós somos semeadores do bem. Somos semeadores. E através da semente a gente pode alcançar. Então, nosso irmão Jair, só através dos esforços diários na prática do Evangelho de Jesus é possível combater as ervas daninhas criadas em nós mesmos. Perfeito, Jair, né? Perfeito. Meus irmãos, queria dar um beijo no coração de vocês, um abraço maravilhoso, utilizando a mediunidade do jeito que você sabe para o amor, para que a gente possa com Jesus. E queria neste momento pedir a cada um de nós a gente levar o nosso pensamento, nossas vibrações, o nosso magnetismo às vibrações celestiais e fazer nossa prece. A nossa irmã Leonora, do Centro Espírita 9 de outubro, minha gratidão por compartilhar, estarmos juntos no estudo doutrinário espiritual. A nossa irmã Michele, Reginaldo e a cada um de vocês, a paz do nosso Senhor esteja com nós. Queria convidar vocês à oração, que essa oração possa expandir como luz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, gratidão, Senhor. Gratidão por nova oportunidade. Que esse Centro Espírita 9 de outubro, Senhor, receba de todos nós o amor, a fraternidade e a luz. Que cada um dos irmãos que está conectado conosco, que seu lar seja abençoado, iluminado e protegido. Que a nossa mediunidade seja uma flor que derrame o perfume do amor, Senhor, nas pétalas de caridade e de fraternidade. Que todos os médios sejam evangelizados, iluminados, protegidos pelos seus anjos de guarda. Que nós possamos utilizar o nosso corpo, a nossa mediunidade com Jesus. Que essas orações alcancem a todos os lares, abençoando a todas as famílias. Que as nossas energias alcancem aos hospitais, aos irmãos enfermos, doando a energia do amor e da paz. Buscamos os irmãos que estão nos cárceres, os que estão abandonados, os idosos, as crianças, os adolescentes. Que nós possamos orar a Jesus e derramar sobre todos os nossos governantes, todos os nossos dirigentes da política, a harmonia, a paz e a luz e a compreensão. Que esta oração possa abençoar os nossos irmãos em conflitos, em guerra, e que nós possamos dizer: até aqui nos ajudou Jesus. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que a paz de Deus esteja conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Gente, um beijo para vocês, do irmão Wilton, da família União Espíritas da Miroeira, que faz dessa seara. Ao Centro Espírita 9 de outubro, a paz de Deus esteja com vocês. E lembre-se, amo vocês de coração. Um abraço e até a próxima.